Olá, pessoal! Esse vídeo é sobre associação entre drogas. Aqui a gente pode fazer a associação de um antibiótico bactericida com outro bactericida, ou também você pode associar o bacteriostático com o bacteriostático, né? Quando a gente faz essa interação, ocorre o chamado sinergismo. O que é o sinergismo? Sinergismo é mais do que a soma dos efeitos, então ele acaba meio que potencializando o efeito ali do bactericida ou dos dois lá bacteriostáticos associados. O exemplo de associação de dois bactericidas muito comuns que acabam se fazendo é o uso de penicilinas com aminoglicídios. Já no caso dos bacteriostáticos, é muito comum a soma de sulfas com trimetropim. E nesse caso, quando a gente faz essa associação de sulfas com trimetropim, essa medicação, essa junção, né, esse sinergismo, pode torná-los bactericida. Agora, uma associação de que a gente não pode fazer é o bactericida com o bacteriostático, porque pode ocorrer o antagonismo. E o que é o antagonismo? É o efeito não desejado, né? Então, se você tem a intenção de matar a bactéria ou de cessar o crescimento ali, quando ocorre o antagonismo, ele não vai estar fazendo nenhum desses dois efeitos. Então, é um efeito ali indesejado. Quando a gente faz a prescrição de um antibiótico e a paciente utilizar contraceptivos orais, você tem que avisar que o antibiótico vai diminuir a eficácia do contraceptivo, né? E aí ela vai ter que procurar outros métodos para a prevenção. Já os beta-lactâmicos, eles não são aconselháveis, né? Eles não devem ser associados com alopurinol, que é remédio para gota, os beta-bloqueadores, que é aquele remédio para pressão alta, e as tetraciclinas e outros bacteriostáticos, né? Porque lembrando que se a gente junta bacteriostático com bactericida, vai ocorrer o antagonismo, ou seja, a intenção que você tem com aquela medicação não vai interagir, né? O bacteriostático com o bactericida vai causar um efeito indesejado. Os beta-lactâmicos aqui, então, penicilina e as cefalosporinas. Lembrando que as penicilinas e as cefalosporinas, elas agem na parede celular da bactéria, né? Até foi questão de prova. Agora aqui, outro medicamento, as tetraciclinas, que a gente sabe que é um bacteriostático, e as fluoroquinonas, elas não devem ser associadas com as pessoas que têm diabetes que fazem uso de insulina. Então, a pessoa faz uso de insulina, você não deve associar a tetraciclinas ou as fluoroquinonas. Pessoas também que têm problemas gástricos, né, que fazem uso de antiácidos, também devem evitar. Por quê? Porque o antiácido ele vai limitar a absorção desse medicamento. Outro medicamento é o metronidazol, né? Ele é um antibiótico que você, se associar com o etanol, ele vai ter uma reação semelhante à medicação de sulfiram. Essa medicação de sulfiram, ela é utilizada para as pessoas que têm as pessoas alcoólatras, né? Então, elas tomam essa medicação e quando elas tomam o álcool, elas têm um mal-estar muito grande, né? Então, quando você associa metronidazol com etanol, vai ter uma reação semelhante à medicação de sulfiram. Pessoas que também fazem uso de lídio também não devem associar o metronidazol, porque pode causar ataxia, danos renais, então deve-se evitar a interação. Já no caso dos antifúngicos azóis, lembrando que os azóis é o cetaconazol, né, que é muito utilizado. E os macrolídeos, quem são os macrolídeos? É o ERI,
ASE e CLARI. Lembrando que todos têm utromicina, né? Então, para a gente gravar aqui, os macrolídeos são eritromicina, azitromicina, claritromicina. As pessoas que fazem o uso de benzodiazepínicos, né? Primeiro que ele coloca aqui, que ele fala para recomendação, reduzir a dose. Então, você tem que reduzir a dose para poder associar o antifúngico azóis ou os antibióticos macrolídeos, que é a eritromicina, azitromicina, claritromicina. Aqui não está falando para você evitar a interação, mas ele fala da recomendação da redução da dose para poder associar com essa medicação. Já o remédio buspirona, que é para depressão, aí ele fala que você deve evitar a interação. E o carbamazepina, que acabou caindo na prova, que é para convulsão, deve também evitar a interação, tá? As cefalosporinas e também o eritromicina, claritromicina, que a gente sabe que esses dois aqui são macrolídeos, né? E o metronidazol, lembrando que o metronidazol é aquele antibiótico que não pode ser associado com etanol, né? Então, vamos lá. Cefalosporinas, eritromicina, claritromicina e metronidazol não pode ser associado com varfarina. E quem faz o uso de varfarina? Geralmente são pessoas com problema no coração, pessoas que acabaram passando ali recentemente por uma cirurgia de grande porte, né? E aí acaba tomando a varfarina como prevenção também para que não ocorra o AVC. Então, aqui diz que você tem que evitar a interação e quando a pessoa faz o uso de varfarina, recomenda-se a escolha de penicilinas ou clindamicina. Então, a pessoa que tem problema no coração, ela pode estar utilizando a amoxicilina ou a clindamicina. Aqui são as asas, né, que caiu na prova e ela falou que vai cair novamente. Então, lembrando que a asa 1 é aquele paciente normal, saudável, né, sem nenhuma história de doença sistêmica. Já o de asa 2 é aquelas pessoas portadoras de doença sistêmica moderada ou fatores de risco, né? Então, a pessoa que é obesa, fumante, uso excessivo de álcool, né? Já a asa 3 são pacientes com doença sistêmica severa, que limita as atividades, mas não é incapacitante. É aqui já nível hospitalar. Asa 4 é aquele paciente portador, né, de doença sistêmica, incapacitante e que é uma constante ameaça à vida. Já a asa 5 é aquelas pessoas que já estão moribundas, né? E tem ali uma previsão de vida ali de 24 horas. Já a asa 6 é aquela pessoa que já tem morte cerebral ali, praticamente já está morta, né? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.